Continuando, aula 3, biografia, autobiografia, aposto e vocativo. Neste vídeo 3, veremos aposto e vocativo. No vídeo anterior, a gente viu esses termos que estão em negrito e a gente viu que como eles resumiam, enumeravam e especificavam a palavra. Agora a gente vai ver... A gente vai ver... Eita, que eu fiz besteira aqui, né? Novidades. A gente vai ver como se classificam os tipos de aposto, tá? A gente vai ver 4 tipos de aposto e eu vou explicando e esclarecendo para vocês por que eles são assim, tá? O primeiro aposto é o aposto explicativo. Por que é ex-presidente da empresa? É um aposto explicativo, porque ele está esclarecendo quem é a Luana, através de uma explicação, tá? Vou ler a frase sem o termo em negrito e com o termo em negrito. Luana falou sobre o caso que chocou a sociedade. Luana, ex-presidente da empresa, falou sobre o caso que chocou a sociedade. As duas maneiras que eu li a frase, vocês entenderiam o que eu quis comunicar. Só que na segunda, na maneira que eu li com o ex-presidente da empresa, eu trago uma informação a mais, tá? E quando eu trouxe essa informação a mais, em forma de esclarecimento, em forma de explicação, eu coloquei entre vírgulas, porque o aposto, quando eu quero explicar um termo anterior, né, trazendo esse termo anterior em forma de explicação, é necessário que ele venha entre vírgulas, tá? Então, o aposto explicativo, ele esclarece, explicando, tá? O termo anterior. Porque o aposto é isso. Lembra que eu falei que o aposto significa, vem do latim ad postos, é posto após. Ou seja, é um termo que esclarece, é uma palavra que esclarece um termo anterior, tá? Uma expressão que esclarece um termo anterior. E o aposto especificativo? O aposto especificativo, ele parece com o explicativo, que também parece uma explicação. A diferença é que o aposto especificativo, ele esclarece dando nome, tá? Ele esclarece o termo anterior dando nome, tá? Por isso até que ele não vem entre vírgulas. Olha a maneira que eu vou ler esta frase que está aí na página 26. Vi o filme e adorei. Se eu falo vi o filme e adorei, caraca, vocês entenderiam de boa. Vocês entenderiam a frase. Só que quando eu especifico, eu nomeio, eu trago uma informação a mais, certo? Porque vi um filme e adorei é muito vago, certo? Mas quando eu nomeio esse filme, através do aposto, fica o que eu quis comunicar fica mais claro, certo? Fica mais detalhado. Vi o filme extraordinário e adorei. Então, o aposto especificativo, ele esclarece o termo anterior, que nesse caso é filme. Só que ele esclarece dando nome, tá? Enumerativo, o próprio nome fala, enumera, certo? Então, o aposto enumerativo, ele também esclarece o termo anterior, só que ele esclarece em forma de lista, listando, enumerando o que eu quis comunicar. Olha o exemplo, preciso ir ao supermercado comprar algumas coisas. Vocês compreenderam? Claro que vocês compreenderam, eu preciso comprar algumas coisas. O que eu não trouxe foram as coisas que eu preciso comprar. Quando eu enumero, eu listo as coisas que eu quis comprar, eu trago informação a mais. A comunicação fica mais precisa. Então, quando eu leio, preciso ir ao supermercado comprar algumas coisas, arroz, feijão, carne, verduras e legumes, eu estou enumerando, estou listando. Então, se eu esclareço em forma de lista, é um aposto enumerativo. Eu esclareci quais são essas coisas, ou seja, é um termo anterior, e eu esclareço de que maneira? Listando. Por isso que é um aposto enumerativo. E o resumitivo? O resumitivo resume, olha o nome. Só que o resumitivo é sempre um pronome indefinido. O pronome indefinido pode ser o alguém, o ninguém, o nada. O pronome um pronome indefinido, eita, me perdi aqui. O pronome indefinido que resume o termo anterior, certo? Olha o exemplo, se eu lesse com tudo, que é o aposto, resumitivo, ou sem o tudo. No shopping, comprei perfumes, roupas e sapatos em promoção.
Vocês compreenderam? Sim. Eu só não traria, de repente, quando eu comunicar esta frase, vocês não saberiam exatamente se foram só os sapatos, se foram só as roupas, se foram só os perfumes, ou foram os perfumes e os sapatos, os perfumes e as roupas. Agora, quando eu falo, eu ponho esse pronome definido que tem a função sintática de aposto, resumitivo, tudo. Quando eu ponho tudo, aí fica claro que todas essas coisas que eu comprei no shopping estavam em promoção. Então, um aposto resumitivo é um pronome definido que resume o termo anterior, que nesse caso, os termos anteriores, perfumes, roupas e sapatos. Para ver que vocês são demais, farei junto com vocês de novo. Não façam junto comigo para as atividades não ficarem acumuladas, para vocês saberem, para ficar fresquinho na memória de vocês o que eu falei. Ai, professora, mas é tão cansativo. Gente, é cansativo. Vocês acham quantos vídeos eu gravei para sair esse? Hoje estou desde ontem gravando. É difícil, gente. É difícil para vocês, é difícil para mim. Mas tem que haver o esforço, né? Lembre-se, não estamos de férias. Estamos estudando e trabalhando. Então, na página 26 e continuando na 27, a gente vai sublinhar as palavras que funcionam como aposto e depois vamos classificar. E vamos classificar como? Em A, se for explicativo, B, se for especificativo, C, se for resumitivo, ou D, se for enumerativo. Valci Carrasco, escritor, dramaturgo e autor de novela, ganhou o prêmio Jabuti na categoria de adaptação. De adaptação não, categoria adaptação em 2017. Então, as palavras que funcionam como aposto é escritor, dramaturgo e autor de novela. E por que é um aposto? Tá? Não é só porque está entre vírgulas, não. Né? O aposto explicativo ele precisa vir entre vírgulas. Só que ele não é só porque está entre vírgula que é aposto, é porque está esclarecendo quem é o Valci Carrasco e está esclarecendo em forma de explicação. Eu estou explicando. Então, vocês sublinhem escritor, dramaturgo e autor de novela e vão classificar como? Em explicativo, letra A. Eu adoro comidas com sabores fortes. Se eu parasse aí com sabores fortes, eu não traria informação de quais comidas são essas. Quando eu falo, eu adoro comidas com sabores fortes, feijoada, moqueca, acarajé e tacacá, reparem que eu estou listando, eu estou enumerando quais são essas comidas de sabores fortes das quais eu gosto. Então, de feijoada, tacacá, são as palavras que funcionam como aposto. E que tipo de aposto? É um aposto enumerativo, então é a letra D, certo? Saúde, educação, segurança e cultura, tudo isso é essencial para melhorar o país. Reparem aí que tem um pronome indefinido, e esse pronome indefinido tem qual função? De resumir o que é essencial para melhorar o país. Então, esse tudo resume, tá? Então, resume saúde, educação, segurança e cultura. Tudo isso é essencial para melhorar o país. Então, tudo é o aposto. E que tipo de aposto ele é? Se ele está resumindo, então ele é um aposto resumitivo, que é um pronome indefinido, nesse caso tudo, que resume os termos anteriores. Então, o resumitivo é a letra C. Então, por enquanto, temos A, D e C, beleza? A música Roda Viva pertence ao compositor Chico Buarque. Roda Viva não é o nome da música? Então, funciona como aposto. E qual é o aposto que esclarece em forma de nome? Esclarece nomeando. O aposto que esclarece nomeando é o aposto especificativo. Então, vocês têm que sublinhar Roda Viva, porque está dando nome à música, esclarecendo o termo anterior, e é um aposto especificativo, que é a letra B. Júlia, do 8º ano, é muito inteligente. Reparem que do 8º ano não é o nome da Júlia. Por isso que o 8º ano, já que não é o nome da Júlia, tem que vir entre vírgulas. Do 8º ano é um aposto. Por quê? Está esclarecendo quem é a Júlia, tá? Está esclarecendo com a Júlia, só que está esclarecendo em forma de explicação. Se esclarece em forma de explicação, é um aposto explicativo, tá? Letra A. E do 8º ano é o aposto, tá? Eu poderia dizer assim, Júlia é muito inteligente, mas eu não explicaria quem é essa Júlia. Eu poderia também, na frase anterior, a música pertence ao compositor Chico Buarque. Mas qual música é essa? A música. Toda música? Qualquer música?
Não, eu quis nomear qual música é essa, certo? Então, por isso que na frase anterior, Roda Viva é um aposto especificativo e a última frase do 8º ano é um aposto explicativo, beleza? Veremos ainda neste vídeo vocativo. Gente, o vocativo também é uma palavra... Opa, deixa eu botar aqui. Vocativo também é uma palavra que vem do latim. E é vocare. E o que significa vocativo? Vocativo é um chamamento. O vocativo deixa claro quem é o meu interlocutor, certo? Qual é a pessoa que eu estou falando? Se eu estou falando dela ou se eu estou falando com ela, tá? Agora vamos estudar outro termo acessório de uma oração, lê a tirinha de Suriá, a menina do circo. Olha só, Suriá, a menina do circo. Aí tá falando, eu estou falando com a Suriá ou estou explicando que a menina do circo é a Suriá? Olha aí, que aí né, a menina do circo já é um aposto explicativo. Mas vamos lá no vocativo. Lembra? Facinho, gente. Vocativo é moleza, tá? Chamamento. Deixa claro com a pessoa que eu tô falando, tá? Olha, Suriá, um sanduíche de mortadela de... Nossa, engasguei, perdão. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Tô falando há muito tempo. Olha, Suriá, um sanduíche de mortadela com goiabada, o meu favorito. Cuidado, tio Flip, pode ser uma isca. Bobagem, quem ia querer me pescar? Adivinha? O Bleuco acertou. Tá pedindo aí o que gera humor na tirinha. Gente, o que gera humor na tirinha? É o caso de a Suriá avisar o palhaço, né? O tio Flip. A Suriá avisa o tio Flip que esse sanduíche pode vir de isca. O tio Flip não se importou, achou que não, que quem queria pescá-lo. E quem quis pescá-lo? O Bleuco, tá? Então, explique direitinho aí com as palavrinhas de vocês. Deu para ficar claro? Conseguiu? Bacana. Eu não sei se deu para ficar claro, sei lá, fiquei com uma dúvida na minha cabeça, então vou repetir, tá? O que gera humor na tirinha é o fato de que a Suriá ter avisado o tio Flip que o sanduíche de mortadela com goiabada, que é o favorito do tio Flip, poderia ser uma isca. E ele não acreditou e acabou sendo pescado, tá? Letra B. Gente, essas questões estão na página 27, tá? Letra B. Que ação realizada pelos personagens permitiu o desenvolvimento da situação? Comente sua resposta oralmente. Gente, o que eles estavam fazendo que permitiu que essa situação aí se desenvolvesse, se desenrolasse? O que eles estavam fazendo? Estavam pescando. Por isso que ele comeu o sanduíche, porque era a isca, e por isso que ele foi pescar, tá? Então, que ação que eles estavam fazendo? Suriá e tio Flip estavam pescando. Tranquiletes? Beleza. Porque é sempre bom a gente começar, né? Por isso que é importante que a gente vê o vocativo no texto, tá? Então, essa tirinha está aí, não é para vocês fazerem atividade, não. Para vocês compreenderem como que o vocativo é desenvolvido no texto, tá? Releia 2 primeiros quadrinhos da tira. Com que intenção o nome das personagens são ditos? Com que intenção, gente? Os nomes das personagens são ditos para saber quem é o interlocutor, com qual a pessoa que eu tô falando, tá? Então, quando fala lá no primeiro quadrinho, olha, Suriá, quem está falando isso? É o tio Flip que está falando com a Suriá. Aí depois, no segundo quadrinho, cuidado, tio Flip. Por que ela fala isso? Para ficar claro que ela está falando com o tio Flip, tá? Então, de que forma os nomes das personagens aparecem isolados? É a letra A, perdão. Com que intenção os nomes das personagens são ditos? Com a intenção de deixar claro as pessoas com quem eles estão falando, ou seja, quem são os interlocutores de cada um, tá? Ok? Beleza? Letra B. De que forma os nomes aparecem nas frases? Eles aparecem como? Aí, né, Suriá e tio Flip é vírgula, né? Parece uma exclamação, né? Mas são vírgulas aí, tá, gente? Que no quadrinho não ficou tão claro. Mas eles aparecem isolados por vírgulas, tá? Para ficar claro que eu não estou falando da Suriá, eu estou falando com ela.
Para deixar claro que eu não estou falando do tio Flip, eu estou falando com ele. Falar dele e falar com ele são coisas diferentes, tá? Na letra C, tá pedindo aí, esses nomes foram utilizados para o quê? Explicar um termo anterior? Não, não é um aposto, não está explicando quem é Suriar, nem está explicando quem é o tio Flip, né? Para chamar a pessoa com que está falando. Então, na letra C, vocês têm que marcar, chamar a pessoa com quem se está falando. Se chama a pessoa com quem se está falando, vocare, chamamento, ok? O termo da oração, geralmente um substantivo utilizado para chamar ou interpelar, né, o interlocutor a fim de estabelecer um diálogo com ele, é chamado de vocativo. Esse termo linguístico deve ser sempre, só sempre. Eu não sei se vocês já param quando eu falo com vocês no grupo, eu sempre coloco, se eu falo Antônio, se eu falo Mateus, se eu falo Mateus quase não aparece no grupo, né? Se eu falo Lorena, né, que são pessoas que eu acabo falando mais no grupo, que são pessoas que sempre me perguntam lá no nosso grupo de WhatsApp. Reparem que eu sempre isolo entre vírgulas. Para quê? Para eu poder identificar que eu estou falando com aquela pessoa, tá? Então, esse termo linguístico deve sempre vir isolado por pontuação e geralmente a vírgula. Seja, cuidado, tio Flip. As palavras em destaques foram utilizadas para indicar com quem se está falando na oração, chamando a atenção desse interlocutor. Assim como o aposto explicativo, visto anteriormente, o vocativo aparece por um sinal de pontuação, nesse caso a vírgula, mas esse termo também pode ser separado por 2 pontos, que a gente vai ver agora. Olha as frases, gente. Como é que vocês leriam essas frases? Paulo, olha, você tem que dar uma pausa aí para poder falar, para ficar claro, né, para o seu interlocutor que eu estou falando com ele. Paulo, vem até a minha casa e traga sua mãe. B. Venha até a minha casa, Paulo, e traga sua mãe. Venha até a minha casa e traga-me sua mãe, Paulo. Ó, 3 maneiras diferentes de apresentar a mesma frase. E as 3 estão isoladas pelas vírgulas, né? Para poder exatamente deixar claro que é um vocativo, que eu estou falando com o Paulo e não estou falando do Paulo. Paulo, vem até a minha casa e traga sua mãe. Vem até minha casa, Paulo, e traga sua mãe. Vem até minha casa e traga-me sua mãe, Paulo. E traga sua mãe. Tem traga-me não, né? E traga sua mãe, Paulo. Então, que palavra atua como vocativo nessas frases? Nas 3, Paulo. É o substantivo próprio Paulo, que funciona sintaticamente, que aí a função de Paulo na frase é vocativo, tá? Então, a palavra que atua como vocativo é Paulo. Explique em que posição o vocativo foi empregado em cada uma das frases. Na primeira frase, tá? Paulo foi empregado no início da oração. Na segunda, o substantivo Paulo foi empregado no meio da oração. E na terceira frase, a palavra Paulo foi empregada no final da oração. Moleza? Moleza, né? Então, vocês podem falar assim, na frase A, Paulo foi empregado no início. Na frase B, Paulo foi empregado no meio. Na frase C, Paulo foi empregado no final. Ok? Ótimo. Ou vocês não precisam repetir 3 vezes Paulo, né? Só põe assim, na frase A, no início da frase. Na frase B, só cuidado com as vírgulas aí para ficar bem claro o que vocês querem dizer. Ok? Beleza? Beleza. A mudança de posição do vocativo na frase causou alguma alteração de sentido na mensagem? Gente, alterou? Quando eu falo, vou ler de novo, tá? Quando eu falo, Paulo, vem até minha casa e traga sua mãe. Vem até minha casa, Paulo, e traga sua mãe. Vem até minha casa e traga sua mãe, Paulo. Alterou o que eu quis dizer? Não alterou. Por que não alterou? Porque eu ainda estou falando com o Paulo, tá? E a alteração no início, no meio ou no final da frase não impossibilitou que eu compreendesse a frase e não teve nenhuma alteração de sentido, ok? Como é possível observar pela análise das frases anteriores, o vocativo
pode aparecer isolado no enunciado sem causar mudança de sentido na mensagem a ser transmitida. Isso acontece porque ele atua de maneira independente da outra oração, isto é, não se liga nem o sujeito nem o predicado, tá? Então, se não se liga nem o sujeito ou o predicado, ele pode andar para essa oração sem que isso altere o sentido. O que vocês têm que lembrar sempre, se eu estou falando com a pessoa, é um vocativo, se é um chamamento, se deixo claro quem é o meu interlocutor, ou seja, com quem eu estou falando, é necessário isolar por vírgula, tá? Bacana? Beleza? Então, amores, não se esqueçam, né, na biografia e autobiografia, eu passei das páginas 11 às páginas 15. E no aposto e vocativo, vocês vão fazer das páginas 29 da página 29 à página 31, tudo bem? Nos veremos na próxima. Postarei ainda sexta-feira as atividades lá no portal, ok? Tchau, queridos! Até a próxima!